Olá, galera. Vamos continuar aí a nossa aula, né? Falando sobre o preenchimento nos cargos na Polícia Civil de Santa Catarina. E como são feitos, como é feito então esse preenchimento dos cargos na Polícia Civil, né? Os cargos na Polícia Civil são classificados como cargos de provimento efetivo, concurso público, e cargos de provimento em comissão, né? Que são de livre nomeação e livre exoneração, né? Os cargos de direção, chefia e assessoramento na Polícia Civil são desempenhados apenas por integrantes dos quadros da Polícia Civil, né? Então, outros servidores não podem exercer outros servidores do Estado de Santa Catarina não podem exercer essas atividades de direção, chefia e assessoramento na Polícia Civil, tá? Pode cair assim também em prova. Eu acho bem legal para o examinador pedir isso aqui, tá? Vamos lá, como são preenchidos então os cargos de provimento efetivo. Lembrando que os cargos em provimento, de provimento em comissão não são objeto da Lei 453/2009 e também não são objeto do Estatuto da Polícia Civil, tá? Nada consta ali sobre os cargos em comissão nessas duas leis, tá? Então, os cargos de provimento efetivo na Polícia Civil são preenchidos por nomeação, progresso funcional, tá? Reintegração, readaptação, reversão e aproveitamento, tá? Eu fiz só aqui para a gente poder fixar também. Progressão funcional são as promoções, reintegração é o retorno do servidor demitido, né, na Polícia Civil, a readaptação é o reajustamento do policial civil por motivo de saúde. Às vezes o servidor, aconteceu algum problema, ele teve algum problema físico, né, amputou o braço, por exemplo, né, em alguma atividade, ele não tem como exercer mais as suas funções como agente de polícia ou como escrivão de polícia, né, principalmente como escrivão de polícia. Então ele vai ser reajustado em outra função, tá? E também por vocação. Às vezes o policial civil, naquele momento ele não está bem mentalmente para exercer a atividade de agente de polícia, ele vai ser reajustado em outra função, tá? Então, a readaptação é o reajuste do policial civil por motivo de saúde e também por vocação, tá? Reversão é o retorno do servidor aposentado, tá? Aqui é a reintegração, é o retorno do servidor demitido. Reversão é o retorno do servidor aposentado. E em relação ao aproveitamento, é o reingresso do servidor posto em disponibilidade, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Em relação ao progresso funcional, consta na Lei 453/2009 a nova forma de promoção na Polícia Civil, tá? Então a gente não vai trabalhar conforme o Estatuto da Polícia Civil e sim conforme a Lei 453/2009, tá? Em relação às demais formas de provimento, que são formas de provimento derivado, nós vamos trabalhar com o Estatuto da Polícia Civil, tá? Então, provimento... Oi? Só um minutinho. Ali naquele slide anterior que tu falou sobre os cargos de direção... Chefia e assessoramento. É só pro integrantes da Polícia Civil, então, somente? Isso, Cargos de direção, chefia e assessoramento, tá? Que são de livre designação e livre dispensa, tá? Temos aqui... Então, provimento, né, é o ato administrativo que preenche o cargo público e podem ser de duas formas, né? Originários. Só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os cargos de provimento, as formas, então, são de provimento efetivo e provimento em comissão. O preenchimento dos cargos de provimento efetivo pode ser provimento originário ou pode ser também provimento derivado. Provimento originário é por concurso público, a nomeação. Provimento derivado são essas formas que a gente viu aqui: progresso funcional, reintegração, readaptação, reversão e aproveitamento, tá? Então isso aqui consta lá no Estatuto da Polícia Civil, essas formas de provimento de cargo público, tá? O que a Lei 453/2009, ela trouxe as promoções na Polícia Civil. Então, as promoções na Polícia Civil são conforme a Lei 453/2009, tá?
Tem umas formas aqui de movimentação na carreira também, são essas aqui: reintegração, readaptação, reversão e aproveitamento. Essas aqui são as formas de movimentação na carreira. E essa aqui é a forma com que entramos no cargo público, a nomeação, tá? Então, a progressão funcional, depois a gente vai verificar. Fiz aqui também para vocês olharem depois. Tá? A nomeação. Em relação à nomeação, tá? Ela é feita através de concurso público. E esse concurso público, ele é homologado pelo secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Tá? Então, ali ó, tem um artigo, o artigo 35 da Lei 453/2009, que traz isso, né? A nomeação para os cargos de provimento efetivo na Polícia Civil obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso público após sua homologação pelo secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Tá? Então, a homologação do concurso público, né, o resultado final do concurso público é homologado pelo secretário de Segurança Pública. O prazo do concurso de vocês, prazo de 2 anos, né, prorrogado por igual período, começa a contar após essa homologação. Então, se o concurso de vocês terminou em fevereiro, vai terminar em fevereiro, não, acho que vai terminar em julho, mais ou menos. Se não tiver nada assim, né? Se não tiver alguma suspensão ou algo assim, talvez o concurso de escrivão vai ser suspenso, a gente não sabe ainda, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos aí. Mas, enfim, por causa dos... por causa dos deficientes, né? Então, mas, enfim, o concurso de agente tá aí, né? Então, o prazo começa a contar, o prazo de 2 anos começa a contar da data em que foi homologado o concurso público, né? Pelo secretário de Segurança Pública, tá? Então, aqui eu fiz pra gente lembrar: nomeação, concurso público, né? Forma de provimento originário é a nomeação, feito através de concurso público, e a nomeação obedecerá à ordem de classificação. Nós conversávamos aqui antes sobre as lotações de vocês, as lotações também, tá? Depois da conclusão do curso de formação, depois da formação da Academia de Polícia, na Academia de Polícia também, essas nomeações também serão pela ordem de classificação no concurso público, tá? Não pela nota da Academia de Polícia, e sim pela ordem de classificação no concurso público. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. A lotação. Oi? Então não adianta se matar na Não, você tem que... A gente vai ver aqui que temos que passar na Academia de Polícia. Sim, mas não é igual a Polícia Militar que conforme Não. a tua posição... Eu não sei como é que funciona a Polícia Militar, tá? Não, eu não sei como é que funciona a Polícia Militar. Na Polícia Civil, agora, eu comentei com eles que no meu concurso não foi assim. No meu concurso era a nota da Academia de Polícia, tá? Então, no meu concurso era a nota da Academia de Polícia que foi determinante, né, para a escolha de vagas, tá bom? Eu fui parar lá em Forquilinha, né? Então, comentei com eles que da minha turma eram 10, eram 9 meninos, eu de menina. E, enfim, provas de tiro, essas coisas assim, né? Por mais que a gente se esmerasse aí, os meninos ainda são um pouco melhores, né? Em prova de tiro, né? Depois a gente vai ver isso, né? Enfim, daí eu acabei ficando em último lugar na Academia de Polícia, tá? Fiquei em primeiro no concurso ali, dentre os chamados da minha turma, mas fiquei em último, fui a última a escolher a vaga, tá? Mas o concurso de vocês não vai ser assim, não, tá bom? A posse, então, é um ato solene que completa a investidura do cargo. Então, o preenchimento do cargo público na Polícia Civil depende da nomeação, da posse e do exercício. A posse se dará no prazo de 30 dias, né, contados do ato de nomeação, do ato de provimento no Diário Oficial do Estado, tá, que é o órgão responsável pelas publicações oficiais aqui no Estado de Santa Catarina. Este prazo de 30 dias, consta lá no Estatuto da Polícia Civil, pode ser prorrogado por mais 30 dias, tá? A pedido do interessado, aqui o próprio interessado, o próprio policial civil, né, o futuro policial civil, pode requerer essa prorrogação por mais 30 dias, tá? Ou em caso de doença, enquanto durar o impedimento, tá bom? Então, eu coloquei ali que a posse 30 dias admite a prorrogação,
tá? Pode cair no concurso que não admite a prorrogação, mas admite sim a prorrogação. E esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, a requerimento do interessado, ou pode ser prorrogado por motivo de doença de saúde. E não consta ali no Estatuto da Polícia Civil o prazo. Tá? Então, diz que enquanto durar o impedimento, enquanto durar a doença, tá? Que impediu ali a posse. Tá? E a posse, caso a pessoa aprovada e nomeada, ela não tome posse no prazo de 30 dias prorrogado por mais 30 dias, esse ato de posse será tornado sem efeito, é o que consta ali na lei também, tá? O ato de nomeação será tornado sem efeito, tá? E na data da posse, policial civil, né, o novo policial civil, ele deve declarar que não exerce outro cargo, emprego ou função na administração, e também ele deve provar que solicitou a exoneração ou a dispensa nesse cargo anterior, tá? Salvo, claro, os casos de cumulação legal que estão previstos lá na Constituição Federal, tá? Então, no caso, a gente pode cumular, às vezes, com uma atividade de magistério, tá bom? Tem alguns casos ali na Constituição Federal que pode haver essa acumulação legal, tá? E o policial civil também deve declarar no ato da posse os bens e valores que constituem seu patrimônio. E essa declaração deve ser renovada de 5 em 5 anos. Então, a cada 5 anos, a gente declara os nossos bens, né, para a administração pública. Isso acontece para que o Estado também possa verificar se, né, o nosso patrimônio é compatível com a nossa renda. Também, claro, que a gente pode ganhar uma herança, alguma coisa assim, mas tudo vai ser declarado. Temos que prestar o imposto de renda também todo ano, né? Então, mas essas declarações, né, declaração de bens e valores, servem para isso, né? Também para fins da moralidade administrativa, tá? Então, a posse é um ato solene e os empossados, vocês serão empossados numa cerimônia na Academia de Polícia Civil. E essa cerimônia é presidida pelo secretário de Segurança Pública do Estado. Tá? É uma cerimônia bem legal, bem emocionante também, né? Que vocês vão estar tomando posse lá do cargo de vocês. Cargo de agente de polícia ou cargo de escrivão de polícia. É um momento, eu acho que bem gratificante para todo mundo, o dia que a gente assina o termo de posse, né? O dia que a gente diz que vamos desempenhar as funções, né, atribuídas ao nosso cargo, tá? E nessa sessão, o diretor da Academia de Polícia Civil, ele vai convocar vocês para o início da Academia de Polícia, tá? Então, o diretor da Academia de Polícia que faz essa convocação para o curso de formação profissional, que terá início com o quê? Com a matrícula, tá? Então, vocês vão receber a matrícula e vão dar início ao curso de formação profissional. Esse curso de formação profissional tem a duração de 400 horas aula, tá? A média 7, todo mundo tem que passar. Caso não passe, né, o policial civil vai ser exonerado, tá? O servidor vai ser exonerado, tá? Então, é um requisito obrigatório, tá? Para dar continuidade na carreira, é a aprovação no curso de formação profissional. Tá? Coloquei aqui que o curso de formação é requisito fundamental do estágio probatório. A gente sabe que o estágio probatório é de 3 anos, né? Então, o servidor, para adquirir estabilidade, hoje, conforme a Constituição Federal, ele precisa de 3 anos na atividade, né? E um dos requisitos, depois a gente vê quais são os outros requisitos, né, para adquirir essa estabilidade, mas um dos requisitos é a aprovação no curso de formação. E a aprovação também é um dado bem legal que eu acho que pode talvez cair em prova, que a aprovação no curso de formação será homologada pelo chefe da Polícia Civil, que é o delegado-geral da Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina, que é o delegado Arthur Nitz. Ele era delegado do Litoral, ele era delegado em Itajaí, delegado do Litoral, tá? E agora ele é delegado-geral da Polícia Civil. Então, o concurso, né, será homologado pelo secretário de Segurança Pública, mas o curso de formação, o curso na Academia de Polícia, né, a aprovação
né, no curso da Academia de Polícia, homologado pelo chefe da Polícia Civil, tá bom? Concluído, então, o curso de formação, quando vocês, né, após a conclusão dessas 400 horas aula, será atribuído exercício aos novos policiais civis, tá? E essa designação, após essa designação, o policial civil tem que entrar em exercício no prazo de 5 dias. 15 dias, tá? Então, são 15 dias para entrar em exercício. O Estatuto da Polícia Civil fala 30, né? Mas o que está vigente agora é o que consta ali na 453/2009. Então, assim, seguindo o Estatuto da Polícia Civil, você vai demorar 30 dias. Espera 30 dias, então, para ver o que acontece, né? Então, melhor lá em 15 dias, você vai lá e se apresenta a sua lotação, né? Então, o início do exercício deve ser comunicado ao delegado-geral da Polícia Civil, tá? Então, vocês vão terminar o curso de formação, será atribuída o exercício a vocês, serão divididas as lotações de vocês, cada um vai receber a sua lotação, vai ser feita a escolha de vagas conforme a ordem de classificação no concurso público, né? E vocês vão ter que se apresentar às delegacias de vocês, aos seus órgãos de lotação, né? Pode ser, claro, que vocês não se apresentem a uma delegacia de polícia. Pode ser que vocês sejam encaminhados direto para a delegacia geral, né? Não uma delegacia de polícia de comarca. Pode ser que algum de vocês tenha alguma atividade, algum curso de formação que seja interessante para a delegacia geral, eles já vão colocar vocês ali. Eu tenho uma amiga minha que é escrivã de polícia e ela fez jornalismo. Então, quando ela terminou a academia de polícia, ela não foi para uma delegacia. Ela foi direto para a delegacia geral para fazer as atividades de assessoramento, né? Como jornalista. Ela é jornalista, até hoje ela é jornalista na delegacia geral aqui da Polícia Civil. Então, ela nunca trabalhou numa delegacia de polícia. Prazo que pode ser prorrogado? Esse prazo aqui, ó, na lei diz que não, tá? Diz que não, nada diz. Na 453 ela não diz? Não diz, né? Nada diz. Diz que pode ser prorrogado, né? Então, mas claro, se tiver algum problema, não custa também falar com o delegado geral, fazer uma CI, fazer um pedido, né? Dizendo que você não pode se apresentar por determinado motivo, né? Mas, enfim, o prazo ali é de 15 dias. O que está vigente hoje é 15 dias para se apresentar nas comarcas, tá? Então, terminado o curso de formação, vocês têm 15 dias para entrar em exercício, tá bom? Oi? Segunda-feira o cara já tá na greve. Não, é porque às vezes tem que se mudar, tem que levar mudança, essas coisas todas, né? Então, o prazo é 15 dias, tá bom? Se vocês aparecerem antes lá, eles vão pedir para vocês esperarem 15 dias, tá? Eles não vão deixar, provavelmente eles não vão deixar vocês trabalhar antes, tá? Eles vão pedir para vocês esperarem os 15 dias. Tá, então eu não posso me apresentar dentro Não, dos 15 dias? não, Só após os 15 Não, é dias? em 15 dias. E tu não vai querer se apresentar antes. Tá? São 15 dias. Normalmente são até 30 dias. Aham. Prorrogável Não, diz por 30. quantos diz ali o quê? 15 dias. Qual? Na 453. Na 453 em 15 dias. Em 15 dias. 15 dias tem. Tá? Não, antes. Olha, se quiser ir lá antes, eles não vão deixar tu trabalhar antes, tá? Mas enfim, se quiser ir. Tá bom? É porque assim, ó, hoje a gente faz uma planilha, tem a planilha dos policiais civis. Então, quando você sair da academia de polícia, eles vão encaminhar a planilha a sua planilha para a delegacia. E essa planilha, né, essa planilha você vai começar a contar 15 dias, né, contados do dia do curso de formação. Tá? Então, assim, não tem como preencher antes. Hoje é um sistema que não tem como alterar. Horas extras a gente não ganha mais, mas antigamente a gente ganhava as horas extras. Então tudo é por uma planilha, tudo é por um sistema que a gente não tem como mexer, tá? Mas não custa também, quem quiser ir antes, vai lá falar com o delegado antes, né? Não, mas vai lá, não tem problema. Não, Não, eu sei. mas é o que eu tô... Não, eu sei, aham. Assim, ó, eu não vi a lei.
Ah, lei tá. Se a aham. lei tá escrita após... Não, 15 dias. Tá escrito 15 dias. A lei não tá dizendo até. É, ela diz Até 15 o dias. 15 dias. Ó, em 15 dias, É, novo. 15 dias você tem pra... Não é até o após. Tá? Então, eu fico atento a essa questão do no ou até, pode, porque Aham. é uma pegadinha muito Tá, fácil. me diz o que tá escrito na lei. É que hoje a gente recebe o policial 15 dias depois. 4, 3 dias. É. Mas a gente recebe o policial 15 dias após o curso de formação, tá? Claro, ele vai antes lá, ele fala com o delegado, né, gente? Né, não vai aparecer no 15º dia lá só, né? Geralmente você sai da academia, você vai lá conversar com o delegado de polícia, você se apresenta, né? A FEPES costuma trocar muito uma letrinha... Tá, por me outra, diz então o que tá se escrito na após lei. Até, hein? Feito a designação, sob pena de exoneração, o novo policial civil deverá entrar em exercício no prazo de 15 No dias. prazo de com 15 devida dias. Comunicação ao delegado geral de polícia civil. No prazo de 15 dias. Tá? Eu acho que daí no prazo de 15 dias. Tá? Mas as nossas planilhas começam a contar sempre do 16º dia, tá? Mas enfim, daí no prazo de 15 dias. FEPES é lei seca, então vamos no prazo de 15 dias, tá? Então tá, o policial civil, né, tem exercício no órgão em que for lotado. Então a lotação é exercício, né, a lotação é o órgão onde o servidor está em exercício, tá? O tempo de serviço na carreira começa a contar desde a data da posse. Então eu tomei posse no dia 3 de novembro de 2008, então o meu tempo de serviço começa a contar desde esse dia, não depois do curso de formação, tá? Não é só depois desse curso de formação, é desde a data da posse, tá? E para os empossados na mesma data, para a pessoa que tomou posse na mesma data, para os efeitos de antiguidade, né, será observada a classificação no concurso público, tá bom? Então assim, ó, eu falei pro pessoal ali que eu sou a mais nova da minha turma. No meu concurso foi diferente, tá? Agora é a classificação no concurso público para efeito de antiguidade, tá? Então, para os empossados na mesma data, os critérios de desempate, né, é a classificação no concurso público, tá bom? E um dado bem importante aqui que da lei é que diz que quem abandonar os quadros da Polícia Civil durante o estágio probatório deverá ressarcir o Estado de todas as despesas do curso de formação. Tá? Então, se vocês entrarem na Polícia Civil, né, tomarem posse, entrar em exercício, vocês vão ficar durante 3 anos em estágio probatório. Né? Então, nesses 3 anos, segundo a lei, se vocês deixarem os quadros da Polícia Civil, vocês devem ressarcir, né, o Estado, os cofres públicos, né, do Estado, pelas despesas desse curso de formação, tá? Não sei valores, não sei como é que funciona também, mas consta aqui da lei, tá? Abandonar os quadros da Polícia Civil. Em relação ao progresso funcional, a gente vai estudar um pouco mais à frente, né? Mas são os degraus na carreira do servidor, tá? Também tem promoções por antiguidade, merecimento. Essas duas aqui a gente sempre, todo ano, né? É para ter... Hoje não tem mais, mas é para ter todo ano, tá? E promoção por ato de bravura e pós-mortem também, tá bom? Em relação à reintegração, o artigo 53 do Estatuto da Polícia Civil diz que reintegração é o retorno do policial civil que foi demitido, tá? Então houve uma demissão do servidor policial civil. Opa! Nesse caso, o policial civil não pediu exoneração, tá, gente? Ele foi demitido. Tá? Então, a reintegração é feita também no cargo e que o servidor ocupava anteriormente. Por exemplo, o agente de polícia civil foi demitido dos quadros da Polícia Civil. Demissão é uma penalidade imposta ao policial civil. Depois a gente vai ver que tem vários casos de demissão. Demissão simples e demissão qualificada. Então, no regimento da Polícia Civil, nós temos infrações disciplinares, né? Se cometermos algumas dessas infrações disciplinares sujeitas à demissão qualificada, né, ou simples, nós podemos ser demitidos, tá? Mas, por decisão administrativa ou judicial,
policial que foi demitido, ele não vai deixar por isso, né? Ele vai recorrer por via administrativa ou uma via judicial, tá? Então, ele pode voltar por via administrativa. A administração pública entendeu que não era caso de demissão, então ele vai reintegrar o servidor, ou o próprio judiciário, após uma decisão, né, favorável ao servidor, pode determinar que o policial civil seja reintegrado aos quadros da Polícia Civil, tá? Já vi alguns casos de reintegração, né, onde o servidor também ele recebe todos os direitos e vantagens do cargo nesse período da demissão até a reintegração. Então, tudo que ele deixou de receber, todos os direitos e vantagens, ele recebe, né, nesse período, tá bom? Então, demissão é uma punição, tá bom? E, geralmente, tá, via de regra, é feita no cargo anteriormente ocupado pelo policial civil. Então, se ele era agente de polícia, se ele foi demitido nesse cargo, ele volta como agente de polícia, ou escrivão de polícia, ou psicólogo policial, tá? Psicólogo volta como psicólogo, escrivão como escrivão, tá bom? Como eu falei ali, das decisões, da remuneração que o policial é ressarcido. Caso o cargo do policial civil tenha sido extinto, né, por algum motivo, ou transformado em outro, né, a reintegração se dará neste novo cargo, tá? Porque pode ocorrer do cargo do policial civil, como foi o caso do comissário de polícia, do inspetor de polícia, esses cargos foram extintos, né? Se durante essa transição houve uma reintegração do servidor comissário de polícia, ele vai ser reintegrado no cargo de agente de polícia civil, tá? E não sendo possível reintegrar o policial civil no cargo anteriormente ocupado, ele será posto em disponibilidade, tá? É importante gravar que o policial civil será posto em disponibilidade, tá? Depois ele pode ser aproveitado, a gente vai ver aqui depois. Então ele será posto em disponibilidade com remuneração integral. O menino disse que a FEPESE costuma cobrar a lei seca, né? Conforme a lei, com remuneração integral, sem remuneração integral. Mas aqui no caso é com remuneração integral, tá? Então o policial civil fica lá, ele é posto em disponibilidade com remuneração integral. No caso do policial civil reintegrado, que essa reintegração pode durar muito tempo, assim, né? Esse processo de reintegração, esse processo de processo administrativo, processo judicial pode durar 10 anos, né? Hoje em dia a justiça brasileira demora bastante, né? E o policial não tem mais nenhuma condição de ocupar o cargo que ele desempenhava antes, né? Então ele será aposentado. Tá bom? Então eu coloquei aqui que o policial reintegrado será submetido à inspeção médica. Então todos os policiais que voltam, né, serão submetidos à inspeção médica pela junta médica oficial e se verificada sua incapacidade física para o exercício do cargo, ele será aposentado, tá? Em relação à readaptação, como eu falei, é o reenquadramento do policial civil que está desajustado em seu respectivo cargo, em outro compatível com suas qualificações, aptidões vocacionais e condições físicas atuais, tá? E ocorre essa readaptação porque o policial civil ele tem o seu estado físico, né, o seu estado de saúde alterado por algum motivo e não pode mais continuar trabalhando naquela função, né? Eu tenho uma amiga minha que ela é escrivã de polícia e ela está grávida. E ela não pode ser submetida a plantões noturnos. O que ela pediu uma readaptação do cargo dela. Então ela não, segundo o médico dela, segundo a junta médica oficial também, né, ela não pode fazer plantão, nenhuma espécie de plantão, e ela foi readaptada. Tá? A readaptação não pode ser requerida pelo policial civil a um prazo aqui, ó, antes de ter completado 5 anos de efetivo exercício no cargo para o qual foi nomeado, tá bem? Então, um prazo aqui são 5 anos de efetivo exercício, tá?
E a readaptação também não acarreta decesso nem aumento da remuneração e é feita através de ato do Poder Executivo. Então, o agente de polícia ele vai continuar ganhando como agente de polícia, o escrivão de polícia a mesma coisa, psicólogo também. Não é porque um psicólogo policial ele foi readaptado que ele vai ganhar menos, tá bom? E a readaptação tem alguns requisitos também, que é a existência de vaga e a comprovação perante, né, a junta médica também das habilitações profissionais exigidas para o cargo, tá? Então, às vezes, um psicólogo policial, claro, ele pode exercer uma atividade, né, que o escrivão de polícia também pode, né? O psicólogo policial só psicólogo, mas ele pode ser readaptado no cargo de escrivão de polícia. Às vezes ele não tem mais condições de atender na delegacia de polícia, porque por algum motivo que seja, né? Então ele pode ser readaptado ao cargo de escrivão de polícia naquele momento, tá, gente? Tem prazo certo, tá? Prazo certo de duração. Essa readaptação não é uma readaptação eterna. E sempre a junta médica do Estado ela vai analisar esses casos de readaptação. Toda a readaptação na Polícia Civil é acompanhada por psicólogos e pela junta médica também, tá? Então, sempre o policial civil ele vai ser submetido a consultas com o psicólogo da Polícia Civil. Em cada regional nós temos psicólogos que atuam atendendo os policiais civis, além dos procedimentos também que eles fazem, oitiva de vítima, né? Acompanhamento de vítima, eles também cuidam dos policiais civis, tá? Então, toda a readaptação depende da junta médica, depende também dessas consultas com os psicólogos policiais. Reversão é a volta do policial civil que foi aposentado, né? Então, pode ocorrer essa reversão quando a junta médica do Estado declara que os motivos que foram concedidos para aposentadoria não subsistem mais, né? Então, um policial civil, às vezes ele foi aposentado porque apresentava determinada doença. E descobriu-se que 2 anos depois que o policial civil não tem mais aquela doença, tá bom? Daí, a junta médica pode declarar que esses motivos são insubsistentes, tá? E pode ocorrer, então, a reversão do servidor. E também pode ocorrer a reversão no caso de interesse da administração pública, tá? E tem alguns requisitos que depende essa reversão se o policial civil tenha solicitado a reversão, então não é um ato administrativo, né, imposto pelo Estado. O Estado não pode falar, não, você vai voltar, né? Depende da anuência do policial civil e depende também que essa aposentadoria tenha sido voluntária da parte do servidor, da parte do policial civil, e o policial tem que na época, né, ele deve ser estável, deveria ser estável quando da aposentadoria, e a aposentadoria também tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. Então, essa solicitação de reversão, né, pedida pelo policial civil, tem que ser feita no prazo de 5 anos e também que haja cargo vago na administração, na Polícia Civil, tá? A reversão ocorrerá no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, que a gente já comentou. Se o policial civil, né, que foi aposentado, a junta médica declarou que essa aposentadoria, né, não é válida, ele vai voltar para a Polícia Civil. Se o cargo dele já estiver sido preenchido, o policial civil agora, né, ele exercerá suas funções como excedente até a ocorrência de vaga, tá? Previsão da lei aqui. E a cassada aposentadoria, tem um caso que é aposentado, será cassada a aposentadoria, né, pela administração pública do policial civil que não tomar posse ou entrar em exercício no prazo em decorrência da reversão. Então, o policial civil que tem essa reversão determinada pela administração pública, ele tem o prazo para entrar em exercício. Se ele não se apresentar, a aposentadoria dele será cassada, tá? É o que a lei diz, cassada aqui, tá? Em relação ao aproveitamento, o aproveitamento é o reingresso do servidor policial civil que estava em disponibilidade, né? A gente viu que a disponibilidade ocorre quando o servidor tem o seu cargo extinto por lei e quando ele não pode ser integrado neste cargo,
né? Então, aqui a gente viu que a reintegração é o retorno do servidor demitido. Caso não tenha vaga aqui, ele será posto em disponibilidade, né, com remuneração. Quando abrir vaga, ele pode ser aproveitado, né, num outro cargo, tá? O aproveitamento ocorrerá em cargo de natureza e remuneração compatíveis com o cargo anteriormente ocupado, tá? Caso o cargo, se o aproveitamento ocorrer em cargo de remuneração inferior ao anteriormente ocupado, terá o funcionário policial civil direito a essa diferença. Havendo mais de 2 concorrentes, um critério de desempate aqui. Havendo mais de 2 concorrentes a mesma vaga, terá preferência aqui, a preferência em relação ao que estiver em maior tempo de disponibilidade, tá? Ou maior tempo de serviço público. São 2 requisitos aqui, 2 critérios de desempate também para dois policiais civis que estão concorrendo a essa vaga, tá? Em relação à vacância nos cargos públicos, eu não consegui colocar aqui, tá? Mas eu tenho um esquema depois para mandar para vocês também. Tá? A vacância é a desocupação dos cargos na Polícia Civil, né? A condição do cargo público sem o titular. E o titular deixa o cargo por algum motivo, né? E pode ser por exoneração, demissão, que é a punição, aposentadoria, promoção, acesso. Essa forma aqui foi declarada inconstitucional pelo STF, tá? Consta no Estatuto da Polícia Civil, mas essa forma aqui foi declarada inconstitucional pelo STF. Readaptação e também por falecimento, né? Então essas são as formas de vacância, de desocupação do cargo na Polícia Civil, tá? A exoneração na Polícia Civil ocorre a pedido do servidor. O servidor passou em outro concurso, por exemplo, né? Ou ele simplesmente quer sair da Polícia Civil. Então ele vai pedir exoneração do seu cargo, não é demissão, né? É exoneração, tá? E também pode ser de ofício, né? Quando se tratar de cargo em provimento em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração, a critério da administração pública, né? E também quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. A gente viu aqui que um dos requisitos é a aprovação na academia de polícia. Se a pessoa, né, não passar na academia de polícia, não for aprovada na academia de polícia, ela será exonerada. Então, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. A gente vai ver depois algumas questões também que foram cobradas em concurso que pedem as condições do estágio probatório aqui na Polícia de Santa Catarina, tá? Quando o policial civil também não entrar em exercício nos prazos legais, um dos casos, né, a gente viu aqui também que ele tem 15 dias para entrar em exercício. Se não entrar em exercício, o policial civil será exonerado, e em outros casos previstos em lei, tá? Em relação à demissão, é uma punição que pode ser simples ou qualificada. Nós vamos ver depois quais as formas de demissão, tá? E vamos falar um pouco sobre as perdas na Polícia Civil. Tem que decorar isso também, porque pode cair dessa forma como está nesse artigo 89 do Estatuto da Polícia Civil, tá? Então, o policial civil perde os vencimentos, a remuneração. Tá na lei aqui, vencimentos, tá? Hoje a gente fala remuneração, não fala mais vencimentos, mas tá escrito lá vencimentos, tá? Os vencimentos do dia se não comparecer ao serviço. Então, o policial civil que faltou ao dia de serviço, né, salvo, claro, motivo de doença devidamente comprovado, né, o servidor perde o dia o dia que faltou, tá? Até 3 dias, eu fiz uma menção aqui, não tá na lei essa parte aqui, tá? Mas até 3 dias de atestado médico por mês não é necessário passar pela junta médica. Então, são 3 dias que a gente não precisa passar pela junta médica. Passou 3 dias, tem que ir para a junta médica do estado, né? Então, tem que marcar um dia lá com a junta médica. A junta médica os funcionários, né, da junta médica vão analisar o atestado médico, vão conversar com o policial civil e vão verificar, né, se é um caso para afastamento ou não, né? Mas até 3 dias é só apresentar o atestado médico ao delegado de polícia, tá bom? Perde também 1/3 dos dias
do vencimento do dia. 1/3 dos vencimentos da remuneração do dia. Quando chegar atrasado, né? Então, o policial civil não pode chegar atrasado. Quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora, ou quando se retirar antes de findar o período de trabalho. Tá? Então, nós perdemos a remuneração do dia se a gente chegar tarde ou se a gente sair mais cedo. Tá bom? É 1 hora para os dois casos? 1/3 dos... isso aqui é um caso, né? A remuneração do dia, perde a remuneração do dia e perde 1/3 da remuneração quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora ou quando se retirar antes de findar o período de trabalho, tá? E 1/3 dos vencimentos nos casos do artigo 29 que a gente vai ver agora. Preciso 2 ali. É 1 hora para atraso e 1 hora para sair cedo? Ou se Não, sair quando se retirar, diz aqui, né? Se a gente for se ater à lei, né? Qualquer momento, saiu 5 minutos antes, perde. Se a gente for se ater à lei, sim, né, gente? Isso na prática não é o que acontece, né? Mas, claro, a gente pode ter, às vezes, um delegado de polícia que ele vai exigir isso de nós, né? Que a gente chegue sempre no horário e que a gente saia no horário, né? Hoje, na Polícia Civil, é bem tranquilo, né? A gente tem uma certa liberdade, né? Para sair um pouco mais cedo, falar com o chefe, né? Fala com o delegado de polícia, até a gente consegue, né? Mas... consta na lei isso. Se a gente sair antes de terminar o período de trabalho, nós vamos perder 1/3 da remuneração do dia, tá? E 1/3 também dos vencimentos no caso do artigo 29 do Estatuto da Polícia Civil, que diz que caso o policial civil seja preso preventivamente ou em flagrante delito, ou caso o policial civil seja denunciado por crime contra a administração pública ou crime inafiançável ou crime de natureza hedionda ou que cause clamor público, o policial civil será afastado de suas funções. Então, caso venha a ocorrer alguma dessas hipóteses, prisão em flagrante, né, ou prisão preventiva, ou quando o policial civil é denunciado por crime contra a administração pública, né, a gente tem que gravar que é crime contra a administração pública, crime inafiançável também, e crime de natureza hedionda a provocar clamor público, o policial civil será afastado e ele perde também, né, 1/3 dos vencimentos nesses casos, tá? Então também é meio para decorar isso aqui, que pode cair em prova bem como tá aqui assim, tá? Em relação aos afastamentos ainda do policial civil, nós podemos solicitar afastamento com prazo certo, tá? Para realizar cursos especiais ou estágio de aperfeiçoamento ou especialização dentro e fora do estado. Então a gente pode participar de cursos, a gente pode pedir para a chefia imediata para que possamos participar desses cursos, né? O superior imediato ele vai deferir ou não a nossa participação, para atender imperativo de convênio relacionado com a segurança pública. A indicação, a participação nesses cursos é feita pelo nosso chefe imediato. Então, o chefe de vocês vai indicar, mas a designação e a autorização, né, cabe ao chefe da Polícia Civil, que é o delegado geral da Polícia Civil, tá? Em relação às atribuições, né, dos agentes de polícia e escrivão de polícia, consta ali também no edital, vocês têm que saber quais as atribuições dos agentes de polícia e delegados de polícia. São muitas, agentes de polícia e escrivães de polícia, são muitas atribuições. Eu gostaria que vocês olhassem o edital, vocês lessem tudo ali, porque não dá pra gente ler aqui também, né? Mas para vocês se aterem que as atividades na Polícia Civil, dos agentes de polícia e os escrivães de polícia civil, tem nível superior técnico jurídico, tá? Fala aqui só dos agentes de polícia e escrivães de polícia. Psicólogos não fala aqui, tá? Então, os agentes de polícia e os escrivães de polícia têm atividade de nível superior técnico jurídico, né? Então, desempenham funções relacionadas às operações e investigações policiais e também formalizam os procedimentos necessários aos serviços cartorários, tá? E nós desempenhamos também atividade de polícia judiciária
e outras também previstas em lei. Esse artigo aqui, ele fala dos agentes de polícia e dos escrivães de polícia, tá? Não fala do psicólogo policial. Então, se cair agente de polícia, escrivão de polícia e psicólogo policial desempenham funções de nível superior técnico jurídico, não, tá? O psicólogo policial tem outras funções. Aqui, nesse caso, é só agente de polícia e escrivão de polícia, tá? Vocês podem verificar aqui, ó, que as atividades e os procedimentos cartorários é atribuído também ao agente de polícia, tá? Então, dizer que o agente de polícia não atua em cartório, né, pode não ser verdade. Também aqui, segundo o que consta na lei, desempenhamos, né, tanto agentes de polícia quanto escrivães de polícia, atividades, né, de polícia judiciária e também na realização dos serviços cartorários. Então, vocês, como escrivães de polícia, realmente vão ser designados para um cartório numa delegacia. O agente de polícia nem sempre é designado para atividade de cartório, geralmente mais para investigação, alguma coisa nesse sentido, né? Mas podem desempenhar também atividades cartorárias, se você quiser, né? Também, quando o agente de polícia quer trabalhar num cartório, ele pode se dispor a isso, o delegado vai ficar bem feliz em receber um agente de polícia que queira trabalhar num cartório. Porque geralmente os agentes de polícia, eles não querem trabalhar em atividade cartorária, eles querem trabalhar mais em atividades só relacionadas a operações policiais e investigações policiais. É o que a maioria de vocês também quer, né? Trabalhar em operações, investigações policiais, mas a atividade do escrivão de polícia é mais cartorária. O agente de polícia que quiser também trabalhar em atividades cartorárias também pode, tá? Temos aqui, então, segundo a Lei 453/2009, mais algumas informações sobre o ingresso na carreira da Polícia Civil, que depende da aprovação de provas no concurso público, né? Concurso público de provas ou de provas de títulos. A nossa prova de agente de polícia, escrivão de polícia, é só concurso de provas, né? Não temos provas de título, tá bom? Aqui em Santa Catarina, só o cargo de delegado de polícia que tem esse requisito, tá? No estado de São Paulo, se eu não me engano, o concurso para investigador, porque lá é investigador, não é agente de polícia, concurso para investigador também, eles pedem prova de títulos, tá? Comprovação da conclusão do nível superior, então vocês precisam, no dia da posse, tá? Nesse dia aqui, apresentar os documentos referentes à conclusão do nível superior e aprovação na academia de polícia, tá? Outros requisitos aqui, a gente vai ver que é ser brasileiro, não diz nem nato nem naturalizado. Então, que a gente tem que se ater à prova, né? Ter idade mínima de 18 anos, não fala mais idade máxima. A Lei 453/2009 não fala mais idade máxima. Estar quite com as obrigações militares, não registrar sentença penal. Bem importante aqui. Não registrar sentença penal condenatória transitada em julgado, tá? Então, não só a sentença penal condenatória, e sim uma sentença penal com trânsito em julgado, tá? Estar em gozo dos direitos políticos, ter uma conduta e uma vida social também, né, ilibada, né? Então, mesmo dentro do trabalho, a gente tem que manter uma postura, fora do trabalho também, né? Então, nós somos policiais a todo momento. Então, tanto dentro como fora da polícia, da delegacia de polícia, a gente tem que ter uma conduta, né, de acordo com a normalidade, assim, né? Ter a capacidade física e aptidão compatíveis para o cargo. Também aptidão física plena. Aqui onde eles estão, é o caso aqui do concurso da Polícia Civil para o escrivão, né? Que a prova física, eu não sei como é que ficou, eu acho que a prova física não é diferente para uma pessoa que não tem nenhum tipo de... A pessoa, né, que não tem nenhum tipo de necessidade especial e a pessoa portadora de necessidade especial. Então, a prova de escrivão de polícia não trouxe nada de diferente para a prova física, tá? Mas, enfim, por isso que eu acho que vai ser suspensa. A OAB entrou com uma ação para pedir a suspensão da prova de escrivão de polícia, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar depois, tá? Não tem que ser de acordo com a lei? Sim, mas a lei... Eu ia ter colocado o cargo para portador de necessidade, né? Uhum. Nesse caso. Só... Não tem como fazer uma retificação no edital? Eu, se eu fosse, né, da administração, teria feito uma retificação do edital, tá? Mas, né, enfim, ou, né,
Eu não vejo assim problema, por exemplo, de um cadeirante ser escrivão de polícia, tá? Então, a minha atividade na delegacia de polícia, né? Um escrivão de polícia com necessidade especial, um cadeirante, algo do tipo também, né, pode desempenhar. Não vejo problema nenhum. Tá? Tem uma delegada, não sei se... Oi? O escrivão também não vai para operação? Sim, mas nesse caso ele não precisa ir, né? Então... Mas e se for, por exemplo, o plantão dele? Não, eu sei, gente, é complicado, né? Mas tem uma delegada, não sei se vocês... Mas, enfim, assim, sabe, ele pode atender as pessoas, né? Pode fazer todos os termos, né, relativos ao inquérito policial, estando numa cadeira de rodas, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, uma atividade cartorária não tem problema. Eu tenho um amigo meu que ele tem só 18% da visão, né? Então, para atividade cartorária ele até pode exercer, né? Porque ele é advogado, inclusive. Então, não vejo problema de exercer atividade cartorária, mas claro, com uma operação policial não tem como ir, né? Tem uma delegacia... Né? Oi? 6%. É? Eu queria calcular porque, tipo assim, não é uma ou duas pessoas que vão entrar, né? Uhum. É 6% de 180. Eu não vi... 6 vagas reservadas, 5 ou 6 vagas. 198 vagas. É proporcional ali, né? Eles fazem daí depois. 198, né? Uhum. Mas assim, ó, tem uma delegada aqui no estado que não tem uma das mãos, tá? Então ela atira com uma mão só e ela é uma excelente atiradora. Dá 11 vagas. Eu acho que é proporcional depois, tá? Eles vão chamando conforme... Eu não sei, alguém chegou a ver quantos portadores de deficiência foram deferidas as inscrições? Ninguém olhou? Só por curiosidade, às vezes, para dizer, né? Tem tantos, né? Enfim, então essa delegada, ela não tem uma das mãos e ela exerce, tá sempre nas operações, claro, é uma das mãos que ela não tem, né? Ela exerce as funções dela, né? Melhor do que, às vezes, o policial civil que é completa, tem as suas funções, né, completas, tá? Possuir carteira nacional de habilitação, o concurso de vocês pede no mínimo B, né? Tá? E também ser portador de diploma de nível superior nos cursos exigidos para o cargo. Psicólogo policial, claro, tem que ter o curso de psicologia, o delegado de polícia, o bacharel em direito, tá? Tem que ser formado em direito, tá? Outros requisitos básicos, né? Ó, em relação aos requisitos básicos para o ingresso na carreira da Polícia Civil, eu já trouxe uma questão aqui para a gente verificar, tá? Ó, não registrar sentença penal condenatória, falta o trânsito julgado aqui, ser brasileiro, nato, né, ter capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com o cargo pretendido, ter no mínimo 18 anos de idade, possuir carteira nacional de habilitação, tá? Então, letra C aqui. Uhum. Tá bom? Prazo de validade do concurso, né, será de 2 anos, a partir da data da homologação. Como eu falei para vocês, a homologação é feita pelo secretário de Segurança Pública. Então, o concurso só começa a contar a partir dessa data, prorrogado uma vez por igual período, tá bom? Estágio probatório de 2 anos e durante o estágio probatório, o policial civil é avaliado. Mas o policial civil é avaliado tanto no estágio probatório quanto depois do estágio probatório. Então, a nossa avaliação na carreira é contínua. Os requisitos que a gente vai ver aqui, tanto o policial civil em estágio probatório quanto o já estável, eu sou avaliada a cada 6 meses pelo meu chefe imediato. E são esses os critérios que a gente vai estudar agora, que avaliam cada policial civil, tá? As avaliações são feitas pelo chefe imediato, tá bom? Mais uma informação aqui importante, que nenhuma hipótese o policial civil em estágio probatório será posto em disponibilidade, tá? Então, isso aqui sempre também costuma cair nas provas da Polícia Civil, tá bom? O policial civil estável é avaliado, então, pelo chefe imediato. As avaliações são feitas a cada 6 meses. Uma planilha também que o delegado vai lá e completa, ele dá notas pra gente. E ele tem que justificar essas notas também, tá? Nós temos que o chefe imediato leva em consideração os seguintes fatores, tá? Assiduidade,
Pontualidade, então tem que comparecer ao serviço sempre, tem que ser pontual, tem que ser comprometido com a instituição da Polícia Civil, tem que ter bom relacionamento com os seus colegas, bom relacionamento na delegacia, também tem que receber bem as pessoas na delegacia, né? Tem que demonstrar eficiência, iniciativa, né? A gente pode propor ao delegado de polícia melhorias para a nossa delegacia, então ele vai avaliar tudo isso. Temos que manter uma conduta ética e também produtividade. Em relação à produtividade, todo policial civil tem uma matrícula e nós entramos num sistema que se chama CISP aqui no nosso estado. Então, cada vez que a gente entra no sistema, nesse programa, a gente coloca nosso login, nossa senha e todas as nossas atividades nesse sistema são monitoradas. E nesse sistema, o delegado pode verificar quantos inquéritos a gente fez, quantas pessoas a gente ouviu, quantas intimações a gente expediu naquele mês. Então sai um número. Todo mês o meu delegado, né, os nossos delegados, eles analisam esse sistema para... Tem uma meta para isso? Não, a gente não trabalha... Eu acho que depende de cada delegado também, né? O meu delegado, meu superior, né, não trabalha com metas, mas ele sempre pede que a gente encaminhe, por exemplo, 30, 40 inquéritos todo mês. Não é uma meta, é uma solicitação, assim, né? De uma maneira bem tranquila. Né? Talvez tenha delegados, né, chefes que solicitem, não, esse mês a gente tem que encaminhar 100 procedimentos para o fórum. Né? Mas tudo que a gente faz, né, fica nesse sistema e serve para a gente verificar a nossa produtividade, tá? Você influencia na promoção por merecimento? Por merecimento, não. A produtividade, não. Tá? Pelo menos hoje, não. Por mais que a gente seja mais produtivo ou menos produtivo, não influencia, tá bom? Deveria, né? Esses relatórios, tá, serão, então, realizados pelo chefe imediato, né? E para o acompanhamento do desempenho funcional do policial civil, tanto o em estágio probatório quanto o servidor já estável, tá? E esses relatórios, né, são encaminhados às comissões permanentes de avaliação da carreira. Não é comissão permanente do estágio probatório, tá? Então são encaminhados às comissões permanentes de avaliação. Essas comissões são compostas por 8 membros, tá? Que todos devem ser policiais civis e é coordenada pelo delegado-geral da Polícia Civil, tá? Então, aqui fala sobre as comissões permanentes de avaliação da carreira, não do estágio probatório, tá bom? Não só do estágio probatório, mas como da carreira como um todo, tá? E qual a finalidade desse acompanhamento, então? Além, claro, de verificar se o policial civil está de acordo, né? Está agindo de acordo com os requisitos ali, tá? Serve também para conferir estabilidade ao servidor, ao policial civil que for considerado apto, né? Então, após os 3 anos, né? Oi? Tá. Após os 3 anos, será conferida estabilidade ao servidor se ele for aprovado nessa comissão, tá? Ou esse policial civil será exonerado. Ele não preencheu aqueles requisitos, né? A comissão permanente verifica que o policial civil não preenche esses requisitos aqui, né? Ele não é pontual, ele não é assíduo, ele é eficiente, não apresenta nenhuma eficiência, produtividade não apresenta, né? Então, durante esses 3 anos, vocês serão avaliados por esses aspectos aqui, né? Relacionamento interpessoal também é bem importante com a chefia imediata, né? E com os colegas também. Então, essa comissão, se avaliar, né, com base no relatório, claro, que vocês não têm aptidão para o cargo, né, que não preencheram os requisitos do estágio probatório, o que eles vão fazer? Exonerar, né, vão exonerar o policial civil que for considerado inapto. Né? Então, as finalidades desse acompanhamento são essas duas aqui, tá bom? Em relação ao progresso funcional, na nossa lei, que são as promoções, na Lei 453/2009, tá? Esse progresso é realizado por meio de promoção, tá? Essa promoção é a movimentação da classe. O menino falou pra mim antes, como é que é teu nome?
Explicar. Ele até chamou a atenção que eu falo níveis, né? E ele disse que a lei também fala de classe, tá bom? Então, assim, costumeiramente a gente fala de nível, tá? Mas, enfim, tá escrito na lei, vamos nos ater à lei também. Então, é a movimentação da classe ou entrância atual para a classe ou entrância imediatamente superior, dentro do respectivo cargo. Então, delegado de polícia, claro, só pode ocorrer essas promoções no mesmo cargo, delegado de polícia com delegado de polícia, né? Agente de polícia só pode ser promovido, claro, a agente de polícia, alternadamente pelos critérios de antiguidade e merecimento. Então, uma promoção é por antiguidade e outra promoção por merecimento, tá? Segundo os critérios de ordem sequencial de última promoção. Então, se por acaso são 10 vagas para promoção, uma promoção é preenchida por antiguidade e outra é preenchida por merecimento, tá? Então, aqui, eu comentei com vocês que são 8 níveis da carreira, né? 1 a 8, para agente de polícia, escrivão de polícia, 4 a 8, psicólogo policial, 6 a 8. Para os delegados de polícia, são 4 entrâncias, tá? Delegado de polícia substituto, delegado de polícia inicial, final e especial, tá? O progresso funcional, essa movimentação na carreira, ela não depende de prévia habilitação. Então, mesmo que o policial civil não queira ser promovido, né? Essa promoção não depende de prévia habilitação. É uma promoção automática. Se a pessoa tiver lá a antiguidade suficiente ou merecimento suficiente, ela vai ser promovida, tá? A promoção do policial civil será efetivada, é um requisito aqui de análise do delegado-geral da Polícia Civil, com a aprovação do secretário de Segurança Pública. Então, é um ato complexo também, que depende da análise do delegado de polícia, do geral da Polícia Civil e a aprovação do secretário de Segurança Pública, mas com autorização do governador do estado, do chefe do Poder Executivo, tá? Então, tem que gravar também isso aqui, que pode cair na nossa provinha assim, tá? Mas os agentes de polícia e os escrivães de polícia, vocês só poderão ser promovidos depois de 3 anos do estágio probatório, tá? Então, vocês não podem ser promovidos antes dos 3 anos do estágio probatório, vocês só podem ser promovidos após esses 3 anos, quando vocês adquirem a estabilidade, tá? Mas esse requisito, tá, não é solicitado aos delegados de polícia, tá? Então, um delegado de polícia que entra como delegado substituto, ele pode ser promovido, tá? Sem que ele tenha completado os 3 anos de estágio probatório, tá bom? Ó, esse requisito não é solicitado aos delegados, que podem ser promovidos a qualquer tempo ainda durante o estágio, desde que tenha vaga para a realização dessa promoção, tá? Coloquei ali que os delegados de polícia substitutos podem, né, ser promovidos à entrância inicial, mas os delegados de polícia de entrância final, então aqui está o delegado final e ainda tem o especial, né? Esse delegado de polícia final, ele precisa ter 10 anos, né, aqui na carreira para ser promovido a delegado de polícia especial. Então também é um requisito aqui, um prazo, né, que deve ser observado aqui. Então ele deve contar com 10 anos de efetivo exercício, tá? Ininterrupto ou intercalado na carreira, mas são 10 anos de efetivo exercício. Para cada carreira da Polícia Civil, os agentes de polícia, escrivães de polícia ou psicólogos policiais são compostas comissões permanentes de promoção, tá? Tá certo? E essas comissões são compostas, tá, por 3 policiais civis de cada carreira, tá? Então, são 3 agentes de polícia, 3 escrivães de polícia e 3 psicólogos policiais, 3 delegados de polícia, tá? Que são indicados por quem? Pelo delegado-geral da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública tem que aprovar esses nomes, né? Essa composição, tá bom? Então, só pode fazer parte dessa comissão permanente de promoção se for indicado pelo delegado-geral da Polícia Civil, e também tem que ser aprovada essa nomeação pelo secretário de Segurança Pública do Estado. E essas comissões permanentes de promoção, tá, elas têm mandato de 2 anos,
e permitindo a recondução por igual período. Então, os policiais civis, eles participam dessas comissões permanentes de promoção, né? São 3 policiais para cada carreira: delegado de polícia, agente de polícia, escrivã de polícia e psicólogo policial. Mandato de 2 anos, permitindo a recondução por igual período, tá? As promoções são feitas por pontos também, tá? Então, e esses pontos, eles são expostos, né? São publicados e precisam de 60 dias, tá? Essa exposição deve ser feita 60 dias antes da concessão da promoção, tá? Os pedidos de revisão desses pontos podem ser interpostos no prazo de 10 dias, a gente tem que gravar isso aqui, 10 dias, prazo de revisão dos pontos, a contar da data da publicação preliminar. Então, primeiro sai uma contagem preliminar de pontos para promoção, depois vai sair uma contagem definitiva. Então, após a contagem preliminar, abre o prazo de 10 dias para os pedidos de revisão, tá? E as comissões permanentes de promoção, elas têm 5 dias, né, para apreciar esses pedidos, tá? Terminado o prazo de recurso. E dessas decisões das comissões permanentes de promoção, cabe recurso. Cabe recurso ao delegado-geral de polícia sem efeito suspensivo. Tem que gravar aqui que não tem efeito suspensivo. Então, cabe recurso ao delegado-geral da Polícia Civil sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias. Tá? A contar da data da publicação, ou a contar da data da decisão denegatória dos recursos e sucessivamente, em igual prazo, mais 5 dias para os secretários de Segurança Pública do Estado, tá? Então, cabe recurso do que for decidido pela CPP ao delegado-geral da Polícia Civil e também cabe recurso ao secretário de Segurança Pública. Primeiro ao delegado-geral, depois ao secretário de Segurança Pública do Estado. Tá? Mas dessas decisões das decisões do secretário de Segurança Pública não cabe recurso. Não cabe recurso administrativo aqui, tá? Judicial cabe. Recurso administrativo não cabe. Diz aqui que da decisão do secretário de Estado de Segurança Pública não cabe recurso, tá? Caso uma promoção seja concedida, mas depois seja verificado que o policial civil não tinha direito a essa promoção, né? Esse ato de promoção concedido ao policial, ele será declarado sem efeito, tá? E o policial promovido não fica obrigado a restituir a remuneração a mais que tiver recebido por isso, tá? Então, o policial não precisa restituir o que mais houver recebido, tá? Em relação a essa promoção que for declarada sem efeito. Então, a gente tem que gravar isso aqui também, tá? E o policial civil, a quem cabia a promoção, ele será ressarcido, claro, né, da diferença a que tiver direito, tá certo? Então, não precisa devolver o dinheiro que recebeu, mesmo que indevidamente, né? O policial civil não teve culpa nenhuma em relação a isso, né? E o policial civil que tinha o direito à promoção, sim, né? Ele deverá ser indenizado em relação a essa diferença, tá bom? Também tem que gravar isso aqui, tá? A gente vai falar um pouco das hipóteses, tá? Opa. Em que o policial civil não pode ser promovido. São algumas hipóteses que o policial civil não pode ser promovido. Então também tem que decorar isso, infelizmente a gente tem que decorar. Letra da lei, tem que saber, tem que decorar, tá bom? Então, o policial civil não pode ser promovido. Aqui consta antiguidade e merecimento, tá? Não pode ser promovido por antiguidade ou merecimento. Além dos demais casos previstos nessa lei, claro, se o policial estiver preso em virtude de decisão judicial transitada em julgado, então o requisito aqui, em virtude de decisão judicial transitada em julgado, o policial civil também que não está, né, que não estiver em dia com a fazenda pública, em razão dessas funções, tá, também não será promovido por antiguidade e por merecimento.
Se o policial civil tiver o seu nome vetado pela Comissão Permanente de Promoção, ele também não pode ser promovido. Claro, a Comissão Permanente de Promoção pode falar que o policial civil não merece essa promoção, tá? Cabe recurso, enfim, mas a comissão pode verificar isso também, tá? E se o policial civil for condenado enquanto durar o cumprimento integral da pena, mesmo com a concessão da suspensão ou livramento condicional, tá? Tem que decorar isso aqui, que se ele for condenado enquanto durar o cumprimento da pena, mesmo que tenha tido algum benefício aqui, previsto no Código de Processo Penal, o policial civil não pode ser promovido, tá? E se ele estiver licenciado para tratar de assuntos de interesse particular. Nós vamos ver depois que cabe licença para tratar de assuntos de interesse particular sem remuneração, sem a remuneração por até 2 anos. Então, o policial civil estável, só o policial civil estável, depois dos 3 anos, pode pedir essa licença, tá? E ela é sem remuneração, tá? Então, esse policial civil que estiver licenciado também não pode ser promovido, claro, ele não está trabalhando, né? Ele não pode ser promovido nem por antiguidade, nem por merecimento, e o policial civil que está em disponibilidade também não pode ser promovido por antiguidade e merecimento, tá? O artigo 54 traz as hipóteses em que o policial não pode ser promovido apenas por merecimento, tá? Então, são outras hipóteses aqui, tá bom? O outro artigo tratava de antiguidade e do merecimento, aqui fala só do merecimento, tá? Então, o policial civil que está em gozo de licença para tratamento de pessoa da família, e nós também podemos ter esse tipo de licença, tá? Por mais de 3 meses. Tem que gravar aqui o período, tá? Por mais de 3 meses, tá? Não pode ser promovido por merecimento. Se for menos que esse período, o policial civil pode, tá? Se o policial civil estiver, né, um gozo de mandato eletivo, também não pode ser promovido. Ele também não pode ser promovido se estiver exercendo alguma atividade ou função, né, pública civil temporária. No caso, vamos supor que o caso do secretário de Segurança Pública, por exemplo, não pode ser promovido, né? E não eletiva também, inclusive, da administração direta, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? Então, se o policial civil estiver no gozo de alguma dessas funções aqui, ele não pode ser promovido. E também, ele não pode ser promovido se ele estiver à disposição de outro órgão, né, exercendo atividade não policial civil. Se a atividade for, né, policial civil, ele pode ser promovido. Se não tiver relação com a atividade policial civil, ele não pode ser promovido, salvo se houver interesse da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, a própria Secretaria de Segurança Pública colocou à disposição o policial civil, né, em outro órgão, cabe a promoção. Se não houve esse interesse da Secretaria de Segurança Pública, ele não pode ser promovido. Então, a gente tem que lembrar que tem que ser relacionado à atividade policial para ser promovido, tá? E se ele também estiver licenciado para cursos de nível a nível de doutorado, mestrado e especialização, que a gente também pode pedir, né, licença para essas atividades, tá? Desde que não tenha nenhuma relação com a atividade da Polícia Civil. Se essas atividades, se esses estudos forem relacionados à atividade da Polícia Civil, pode sim ser promovido por merecimento. Se não tiver relação direta com a atividade, não pode ser promovido por merecimento, tá? E quem cuida, né, do progresso funcional dos servidores, do policial civil, é o setor de recursos humanos da Polícia Civil aqui no estado de Santa Catarina, tá? Fica aqui em Florianópolis, na Delegacia Geral da Polícia Civil. Não sei se vocês conhecem a Delegacia Geral da Polícia Civil, mas quem trabalha ali são policiais civis, né, que estão ali exercendo as suas funções, trabalham, e um desses departamentos na Delegacia Geral da Polícia Civil é o RH, o setor de recursos humanos da Polícia Civil, né? Então são agentes de polícia, escrivães de polícia que trabalham no setor de RH da Polícia Civil, tá? A gente vai verificar aqui uma questãozinha, né? Letra da lei. Vamos analisar aqui. Não poderá ser promovido por antiguidade ou merecimento. O policial civil que
for condenado enquanto durar o cumprimento integral da pena, mesmo com a concessão ou suspensão do livramento condicional. Estiver preso, ainda que provisoriamente. Estiver licenciado para tratar de interesses particulares. Tiver sofrido pena de suspensão disciplinar dos últimos 6 meses. Não estiver em dia com a Fazenda Pública em razão de sua função. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. É isso? Tá bom? Ó, a gente tem que lembrar, então, 3 meses ali, né? Bem um período, né? A primeira é verdadeira. A segunda é falsa, porque diz aqui provisoriamente, né? Estiver licenciado para tratar de assuntos de interesse particular, tiver sofrido pena de suspensão disciplinar nos últimos 6 meses. Isso a gente não falou aqui agora, né? Falou, são 3 anos. Pelo menos estava muito mais. Tem negrito aí. 3 anos, tá? Com trânsito julgado. Mais uma questão aqui. Não poderá ser promovido por merecimento se o policial civil estiver licenciado para realizar quaisquer cursos em nível de doutorado, mestrado, especialização ou similares, desde que não tenha relação direta com a atividade policial. Estiver à disposição do órgão estadual exercendo função não policial civil, por interesse da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Secretaria da Segurança Pública, estiver em exercício de mandato eletivo cuja carga horária de trabalho seja compatível com o exercício da função policial, estiver em gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa de família por menos de 3 meses. Porque aqui, ó, desde que não tenha relação direta com a atividade policial. Ali na B, a disposição de órgão, se tiver relação... Se tiver relação, ele pode ser promovido. Pode ser Tá? promovido. Se não tiver relação nenhuma... Eu não sei se... Eu sei que militar tem, mas eu não sei se aqui dentro do TJ tem algum policial civil dentro do TJ, por exemplo. Não sei, não tem. Eu sei que militar Militar tem. Militar tem. Mas policial civil não mas tem, se tá? tivesse exercendo ali alguma função... Se tiver relação com a polícia civil, sim. tem como Se ser não, promovido. a polícia militar é um regime bem diferenciado, né? Aqui na Assembleia Legislativa eles também exercem funções, né? Então, são postos em... exercem as suas funções ali, né? Alguns, né? Polícia Civil não tem, não. Policial Civil não tem nenhum. Tá bom? Então, é a letra A, porque não tem nenhuma relação, né? Direta com a atividade da Polícia Civil, tá? Em relação a mais uma questãozinha aqui pra gente, que diz respeito ao que a gente viu agora, tá? A contagem preliminar dos pontos para os atos de promoção deverá ser de conhecimento dos policiais civis 60 dias antes da data da efetivação daquela concessão. Um prazo ali de 60 dias que a gente viu antes, tá? O policial civil em estágio probatório será avaliado pelo seu chefe imediato, que deverá informar em relatório de acompanhamento de desempenho funcional a cada 1 ano sua aptidão e seu desempenho. O progresso funcional do policial civil dependerá de prévia habilitação? Não depende de prévia habilitação, né? O agente de autoridade policial, o agente da autoridade policial, poderá ser promovido no curso do estágio probatório? Não, só depois do estágio probatório, né? Para os delegados de polícia não tem esse requisito, tá? E o policial civil promovido indevidamente, ele fica obrigado a restituir o que mais houver recebido? Não, né? Então, gente, eu sei que é chato, mas a questão tá aqui, né? O que a gente lê, o que a gente tá aqui vendo é o que cai, né? Então, tem que aproveitar aqui pra gente poder matar essas questões na hora do concurso, bom? Então, é verdadeira ali, né? Falso, 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 falso. Tá bem?
Em relação à promoção, a gente vai ver que elas podem ocorrer por antiguidade, merecimento, por ato de bravura. São promoções extraordinárias e também promoção pós-mortem, tá? Então, antiguidade e merecimento é a regra, promoções extraordinárias, ato de bravura e pós-mortem. Antiguidade e merecimento são promoções ordinárias na Polícia Civil, tá? Então, as promoções ocorrem de forma sucessiva, primeiro por antiguidade e depois por merecimento, tá? Em relação à antiguidade, né? Como pode ser contada a antiguidade, né? Ela é contada a partir do efetivo exercício no cargo, tá? Então, a partir do efetivo exercício no cargo, começa a contar a antiguidade. E havendo empate na contagem por antiguidade, são critérios de desempate, tá? Tem que decorar também. Maior tempo de serviço em caráter efetivo na carreira, primeiro. Depois, o maior tempo de serviço policial no Estado. Depois, o maior tempo de serviço no cargo no serviço público aqui do Estado. Maior idade e maior número de dependentes. Primeiro na carreira, depois na atividade policial do Estado. Diz aqui não em outro Estado, tá? Maior tempo de serviço público no Estado. Maior idade e também maior número de dependentes. E a pessoa que tem mais filho aí tem uma vantagem aí por isso, tá? E o merecimento, gente, é uma demonstração, né, positiva do policial civil que está desempenhando suas funções, né, da melhor maneira possível, né? Com ética, responsabilidade, eficiência. Então, esses são critérios, né, do merecimento. O policial civil que demonstra eficiência, que é ético e tem responsabilidade com as suas funções, né, ele merece ser promovido, tá? E como eu falei ali, o merecimento é contado por pontos, tá? E esses pontos são elaborados, né, e apresentados naquela lista que eu falei para vocês, tá? Lista de contagem de pontos, tá? Em relação ao merecimento, o policial civil também é julgado, né, conforme esses critérios aqui. Comprometimento com a instituição da Polícia Civil, relacionamento, eficiência, iniciativa, conduta, né, os do estágio probatório ali também, né, disciplina e zelo funcional, né, frequência em programas de capacitação profissional, tá, a frequência nos cursos da Academia de Polícia Civil. Avaliação de desempenho, tá? Em relação à frequência, aos cursos são realizados, né, pela Polícia Civil, pela Academia de Polícia Civil ou instituição reconhecida pela Polícia Civil. Então, se tem alguma instituição que for reconhecida pela Polícia Civil, a gente pode fazer os cursos, né? Às vezes a Polícia Civil tem um convênio com alguma outra instituição para que a gente possa frequentar alguns cursos. Se a gente fizer, se for conveniado, também conta para essa promoção, tá? Em relação ao horário, alguém sabe? Oi? Ah, é? Tá, então vamos lá. Só mais um pouquinho, então, tá bom? Termina às 10? Ah, é? Tá. Então tá. As promoções extraordinárias, como eu falei pra vocês, são realizadas por ato de bravura, tá? E promoção pós-mortem também, né, gente? As extraordinárias acontecem em caráter excepcional, né? Merecimento e antiguidade são as promoções ordinárias. Ainda bem que a minha arma tá guardada, né? E escrivão de polícia também anda armado, tá, gente? O pessoal acha que não, mas a gente é policial civil também, né? Porque tem algumas pessoas que não gostam de andar armadas, mas via de regra a gente anda também, tá? E hipótese em que as promoções por ato de bravura, tá? São concedidas, eu acho que eu anotei errado. Quando o policial civil ficar permanentemente inválido, ele também pode receber uma promoção, tá? Então seria uma promoção por ele ter ficado inválido em virtude de ferimento em serviço, tá? Então, quando ele tiver algum ferimento em serviço
ele pode também receber uma promoção e pela prática de ato de bravura, tá? Eu acho que, não sei se a gente... Tá, enfim, vou tentar terminar aqui rapidinho e... aqui fala sobre o que se considera, né, para a prática do ato de bravura, a ação policial. Então, a ação policial, nesse caso, é considerada a realização ou participação em atividades operacionais na Polícia Civil, na execução de tarefas e também na manutenção da ordem pública. Então, um conceitinho aqui de ação policial civil, tá? E a promoção extraordinária, tá? Promoção pós-mortem e promoção por ato de bravura se dará na classe imediatamente superior. Então, um agente de polícia nível 1, se ele praticar algum ato de bravura, ele poderá ser promovido a agente de polícia nível 2, tá? Depois a gente vai ver, não vai conseguir ver hoje, que esse tipo de promoção aqui não depende do requisito do estágio probatório. Um policial civil em estágio probatório, ele pode receber promoção por ato de bravura, né? Após morte ninguém quer receber, né? Mas por ato de bravura a gente pode receber também, tá?